crianças! Para quem não me conhece, eu sou a tia Cris. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Clarinha e hoje nós vamos aprender sobre a história de Jonas. A história de Jonas, ela é contada na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus no Velho Testamento. Um certo dia, o Senhor falou a Jonas: Jonas, apronte-se e vá até a cidade de Nínive e proclame contra ela, porque a maldade daquele povo chegou até os meus ouvidos. Aí Jonas se aprontou, mas Clarinha, você acredita que em vez dele ir para Nínive, ele desceu até Jope para fugir do Senhor? Aí o que ele fez? Ele foi até Jope e pegou um barco que estava indo para Tarse, na Espanha. Aí ele entrou dentro do barco e desceu lá pro lugar onde ficava lá o pessoal que estava dormindo e dormiu um sono profundo. Nesse instante, depois que ele já havia dormindo, o Senhor soprou um forte vento e o barco começou a balançar de um lado para o outro, de um lado para o outro, e todo mundo que estava no navio começou a ficar muito assustado, porque eles viram que a qualquer momento o navio poderia ser despedaçado. Aí o capitão do navio desceu até onde Jonas estava e falou assim: acorde, acorde, acorde! Jonas, como é possível você dormir numa tempestade? O nosso barco está quase afundando. Já jogamos várias cargas no mar para aliviar o peso do navio, mas nada está adiantando. Cada um está orando ao seu Deus e é necessário que você acorde também e ore ao seu Deus para ver se ele tem misericórdia de nós e não deixe que a gente morra. Aí Jonas levantou e subiu lá, para ver o que estava acontecendo. Quando Jonas chegou lá, eles falaram assim: vamos tirar a sorte para ver por quê, Por causa de quem é que está acontecendo essa tempestade? Por que esse mar está revoltado desse jeito? Aí eles foram, tiraram a sorte. E sabe para quem a sorte caiu, Clarinha? Caiu para Jonas. Quando caiu para Jonas, eles olharam para Jonas e falaram assim: o que está acontecendo? Quem é você? Por que você fez para estar acontecendo tudo isso? Aí Jonas falou: eu sou hebreu. E ele contou a história, que ele estava fugindo do Senhor. Aí o pessoal ficou: nossa, mas como é que você faz isso? E agora todos nós vamos morrer por sua causa? Aí Jonas falou assim: não tem problema. Se vocês me lançarem ao mar, o mar vai se acalmar. Eles ficaram pensando: meu Deus, o que a gente vai fazer? Se a gente lançar esse homem ao mar, ele vai morrer. E o sangue dele vai estar em nossas mãos. Aí eles oraram, pediram perdão ao Senhor e atiraram Jonas ao mar. Coloca aí, Clarinha, Jonas. Aí eles jogaram Jonas ao mar. Logo que Jonas foi lançado ao mar, o mar se acalmou. Realmente era da vontade do Senhor o que aconteceu. Mas o Senhor teve misericórdia de Jonas. Sabia que ele estava lá naquele mar revolto e que a qualquer momento ele podia se afogar. Aí sabe o que Deus fez, Clarinha? Ele enviou um grande peixe. Ele enviou um peixe bem grandão. E o que o peixe fez, Clarinha? Mostra o que o peixe fez. Ele engoliu Jonas. Ele engoliu Jonas. E por 3 dias e por 3 noites, Jonas ficou dentro da barriga do peixe. E quando ele estava lá dentro, aquilo foi incomodando ele. Ele começou a se arrepender por não ter ouvido a palavra de Deus e ter cumprido aquilo que Deus queria que ele fizesse, Então Jonas, ele orou, ele se ajoelhou, lá na barriga do peixe e começou a orar e pedir perdão a Deus por não ter cumprido aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Então, Deus lá do céu ouviu a oração de Jonas e fez com que o grande peixe, jogasse Jonas lá na praia. Vamos botar aquela praia aqui. Deus fez com que a baleia cuspisse Jonas até na praia. Aí quando a baleia chegou na praia, ela botou Jonas para fora. Aí Jonas se arrependeu daquilo que tinha feito e foi fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus tinha mandado ele fazer desde o princípio, que era ir lá em Nínive e falar àquele povo que Deus não estava se agradando do que eles estavam fazendo e iria destruir aquela cidade. Bota lá na cidade, Clarinha. Quando Jonas chegou lá na cidade, ele começou a falar, ele começou a pregar e disse para o povo: olha, daqui a 40 dias
o Senhor vai dar cabo dessa cidade, porque a maldade de vocês subiu até os ouvidos do Senhor. Aí o povo, quando foi ouvindo aquilo que Jonas estava falando, começou a se arrepender e a chorar e a ficar com medo. Eles temeram ao Senhor, começaram a se vestir com panos de saco e botaram cinzas, né, para um símbolo de arrependimento, e começaram a se arrepender e orar ao Senhor. Aí o rei daquela cidade soube o que o povo estava fazendo, soube o que tinha acontecido da profecia de Jonas, né? Que Deus ia destruir a cidade em 40 dias. Aí o que o rei fez? O rei também teve arrependimento, o rei também se arrependeu e botou também panos de saco e cinza e começou a orar também, se arrependendo do que tinha feito. Ainda proclamou um jejum para todos os moradores da cidade, inclusive para os animais também, que eles não poderiam nem comer nem beber nada naquele período. Né? Aí o povo orou, se arrependeu dos seus pecados e Deus se agradou, né, daquilo que eles tinham feito. Deus ouviu a oração deles e o que Deus fez? Deus poupou aquela cidade. Né? Deus não fez aquilo que tinha falado que ia fazer por conta do povo ter se humilhado perante Deus e ter se arrependido dos seus pecados. Aí, o amor de Deus, né? O amor de Deus fez com que aquele povo arrependido do seu pecado não fosse consumido, né? Deus, ele perdoa o pecador que se arrepende, né? Aí o que aconteceu? Jonas se agradou disso, Clarinha? Sim. Não. Ele ficou bravo. Ele falou assim, eu queria até morrer. Ele queria morrer. Porque ele ficou tão bravo, porque o Senhor mandou ele lá. Aí ele fugiu porque ele sabe que o nosso Deus, ele é misericordioso. E ele já sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus ia perdoar. Então ele não queria ir lá falar aquele povo. Aí ele falou assim, Senhor, tá vendo por que eu não queria ir lá? Eu sabia que o Senhor ia perdoar a maldade desse povo se eles se arrependessem. Eu não gostei disso não. Aí ficou triste, ficou reclamando. Aí foi lá. Aí o que o Senhor fez? No outro dia, o Senhor fez crescer uma plantinha bem bonitinha assim, para fazer sombra, porque o sol estava muito quente. Aí a plantinha fez sombra em Jonas e o Jonas se agradou. Ele ficou muito feliz com aquela plantinha, porque a plantinha estava dando sombra para ele, né? Para ele não ter o sol queimando a pele dele. Eu imagino que como ele ficou lá naquele estômago da baleia, de repente aquele ácido do estômago deve ter queimado a pele dele e a pele dele devia estar sensível. Então Deus fez crescer essa plantinha que fez o quê? Protegeu ele do sol. Mas sabia o que aconteceu, Clarinha? No outro dia, Deus fez aparecer um verme que comeu aquela planta e fez aquela planta secar. Aí novamente Jonas ficou muito bravo, ele ficou muito aborrecido e falou assim, queria morrer de novo. Queria morrer de novo, eu queria morrer, e que não sei o quê. E começou a falar com Deus, né? Porque aquele sol estava muito quente, estava incomodando ele, e aquela plantinha que ele estava amando, tanto aquela plantinha que aquela plantinha estava dando sombra para ele, aquela plantinha tinha morrido. Aí Deus falou assim para ele, Jonas, se você ama tanto essa plantinha, uma plantinha que você não plantou, você não fez nada para ela crescer, você não cuidou dela, você não fez nada. Um dia ela surgiu e no outro ela morreu. E você teve tanto amor por essa plantinha. Imagina eu, Jonas. Imagine eu que criei aquele povo, que gerei aquele povo, né? Como eu não me importaria, né? São tantas pessoas ali, crianças, animais, como eu não iria me importar, né? Você acha que Jonas, a atitude dele foi correta? Não, né? Porque você imagina, ele amou uma plantinha, mas não amou uma cidade inteira. Então Deus quis mostrar para ele que aquela plantinha ali, o povo era muito mais importante que aquela plantinha. E se ele amou uma plantinha, muito mais um povo inteiro, né? Tinham muitas crianças, muitas pessoas, muitos animais. Então Deus, né, quis mostrar isso para Jonas, e essa foi a lição que Jonas aprendeu. E o que nós podemos tirar de lição dessa história de Jonas? Jonas tem muita coisa para nos mostrar. É uma história muito rica e a gente pode tirar várias lições dela. Uma que eu posso tirar de imediato é que Deus, ele ouve a oração.
né? Quando Jonas estava dentro do ventre da baleia e orou, o que Deus fez? Deus ouviu a oração de Jonas, né? E o rei também, quando se arrependeu, aquele povo todo, quando se arrependeu, Deus também ouviu a oração daquele povo. E hoje eu quero dizer para você que Deus ouve a oração. Ainda nos dias de hoje, Deus ouve a nossa oração. Esteja você em qualquer situação que você esteja, Deus ele está ouvindo a sua oração. Né? Jonas estava no ventre de uma baleia e Deus ouviu. Aquele rei estava em pecado, né? E foi decretado que em 40 dias a cidade seria destruída. E ele se arrependeu, se humilhou diante do Senhor e aquela cidade foi poupada. Deus ouviu a oração dele. Nós estamos passando por dias difíceis, mas eu quero dizer para você, Deus está ouvindo a sua oração. Creia, ele logo responderá. Jonas ficou 3 dias dentro da baleia. Provavelmente aquela baleia levou um tempo até chegar à margem para liberar ele, né? Então, às vezes a nossa oração ela não é respondida de imediato, mas ela tem um porquê. Então não se aflija, não fique preocupado com o que está acontecendo, porque no tempo certo Deus dará a resposta para a sua oração. Deus te abençoe e tenha um excelente domingo.